Senhor Jesus, irmãos. Irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor Jesus. Vamos lermos a palavra de Deus, comermos a palavra de Deus, enchermos do Espírito Santo, amém? Vou ler Lucas 19, né? Lucas capítulo 19, vamos lá? Sobre Zaqueu. Então vamos lá, irmãos. Vamos lá. Começa aqui. Capítulo 19, Zaqueu, o publicano. Zaqueu, o publicano. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Versículo 2. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos ricos, ele era um dos mais ricos, né, Zaqueu? E ele era o publicano, né? Ele cobrava impostos altos, né? O versículo 3. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Ele era muito pequeno, irmãos. Muito pequeno. O 4, versículo. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar Jesus, né? No capítulo 5, no versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, que Jacó subiu em cima de um, como que eu te falo? Aí ele subiu em cima de um, como se fosse um pé de coqueiro, entendeu? Ele subiu lá em cima e estava muito alto. Ele subiu para ver Jesus porque ele era muito pequeno e havia muita multidão, né, no meio dele. Então ele subiu lá em cima para ver Jesus, para ver quem era Jesus. Entendeu? Esse foi o versículo 4, né? Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar Jesus, né? No versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, Jesus olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, Zaqueu, desce depressa, por me convém ficar hoje em tua casa, porque querer conhecer Jesus, né? Que ele não conhecia Jesus. Ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. No versículo, o versículo 6 e o versículo 7. Todos que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedará com o homem pecador. Né? A multidão, vendo aquilo, falou assim, poxa, ele é pecador, ele cobra impostos, ele cobra muito mais do que deveria cobrar, não era para ele cobrar aqui tudo. Ele rouba do povo, ele cobra impostos. E isso não é o certo, o imposto é muito alto. E Jesus ainda vai visitar a casa dele, né? O povo ficou assustado com aquilo que Jesus falou que estaria na casa de Zaqueu, que era para ele descer lá de cima. E no versículo 6, então, ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos que viram, versículo 7, todos que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedaria com um homem pecador. No versículo 8, entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, 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 resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então, versículo 9. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é o filho de Abraão. No versículo 10. Porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido, né? Então aqui, Zaqueu, como era cobrador de impostos, né? E tipo, né, o jeito de falar, né? Porque é bíblico, né? O imposto é bíblico, né? Você vê que tem na Bíblia, né? E só que hoje a mesma coisa de antigamente de Zaqueu. Os impostos são muito altos, o pessoal rouba do povo, né? Tira de quem não tem, cobra muito alto. Em vez de cobrar o certo, eles aumentam mais, entendeu? E o povo vendo que Zaqueu fazia tudo aquilo ali, e Zaqueu queria conhecer Jesus, que ele não conhecia, subiu numa palmeira, num lugar bem alto, para ver Jesus, para ver quem era ele. Quando ele viu quem era Jesus, que ele era fazer milagres, né? Ele
que nos fez, né? Ele que nos colocou no mundo, né? Viemos como pó e vamos voltar como pó. E Jesus viu que ele era o publicano, que ele era o cobrador de impostos. E que quando Jesus viu que ele era Jesus, falou: eu estarei na sua casa. Todos os pecados, né, estarão salvos. Você não terá mais pecados. Né? E na Bíblia fala, numa parte aqui, aquele que não tem pecado nenhum, atire-se a primeira pedra. Pecado, defeito, é só Deus. Só Deus é perfeito. Nós somos cheios de defeitos, de pecados. Quem somos nós apontar o dedo na cara do outro? Somos todos cheios de pecados, somos o pó da terra. Viemos do pó e do pó voltaremos. E Jesus pegou e foi na casa dele. E quando Jesus entrou na casa dele, bateu na porta e entrou, e aqui a multidão viu aquilo e ficou assim assustado. Jesus mostrando para o povo, para a multidão, que todos têm pecado e que não era para tirar pedra em ninguém. Que todos têm sujeito, todos têm, como é que eu te falo? Todos erram, todos, até eu, todos nós erramos, cheios de defeito. Podemos consertarmos os nossos erros a partir do momento que conhecemos Jesus, sem falar da vida dos outros, sem apontar o dedo na vida do outro e deixar que Deus cobra porque Ele é juiz. Aí Deus entra no seu coração, na sua vida e faz morada. Zaqueu foi a mesma coisa, ele subiu lá em cima e conheceu Jesus. Jesus entrou na casa dele e ele falou com Jesus: Jesus, a partir de hoje eu vou dividir os meus bens para aqueles que não têm. Né? Pediu perdão a Deus, pediu perdão a Jesus, que nunca mais ele faria aquilo. E que ele estava fazendo errado. E que todos os bens que ele tinha, ou que ele tinha pegado de alguém, que era um imposto alto, ele ia devolver para eles e ajudar aqueles que precisam mais, entendeu? E que ele não se importaria de ficar sem nada, apenas devolver o que ele pegou do povo, entendeu? Então, nós somos assim, nós pecamos o tempo todo, atiramos pedra né, um no outro, julgamos o outro e não sabe, mesmo sabendo que perfeito é só Deus, não existe ninguém perfeito, perfeito é só Deus, irmãos. Então é isso. Ele é que nem ele é Zaqueu. E ali a casa dele foi salva. Em nome de Jesus, amém? Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a sua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, faz um milagre em mim. Glórias a Deus.